bem, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre a mordida aberta, etiologia e tratamento. A mordida aberta é uma maloclusão que ocorre nas crianças, porque as crianças, elas na fase de nenezinhos, a criança, ela chupa chupeta, põe o dedo na boca, chupa dedo. Então, tem uma série de hábitos deletérios. Por isso, essa mordida, ela começa a se instalar já na fase de crescimento. E essa mordida aberta, vocês vão ver que existem dois tipos de mordida aberta. Existe aquela que é a mordida dentária, que existe na fase da dentição decídua e mista, e existe aquela que é na fase já de adolescência, que é a mordida aberta esquelética. Então, a mordida aberta dentária, quando o paciente ainda está na fase de crescimento, ela é facilmente corrigida, apenas com o aparelho que vocês vão ver, chamado grade palatina. Agora, a mordida dentária esquelética, ou seja, a mordida aberta dentária esquelética, ela já é uma mordida que envolve osso. Então, ela ocorre já na dentição permanente. Essa mordida, vocês vão ver que se ela for pequena, ainda dá-se um jeito de se fazer a correção. Como vocês podem ver aqui, nessa figura, usando-se elásticos intermaxilares, usando arcos de curva de Spey reversa. Então a gente dá um jeito. Agora, quando a mordida já é mais aberta, de uma forma mais exagerada, então aí nós já pensamos já em fazer uma cirurgia. Então já envolve o ortodontista e o cirurgião bucomaxilo. Então vai se fazer então uma cirurgia bucomaxilofacial associada com a ortodontia. Então o tratamento já é um tratamento bem mais complexo. E vocês vão ver que essa mordida aberta, quanto mais precocemente ela for corrigida, melhor, mais fácil ela será corrigida com mais facilidade. Então, nós temos aqui uma definição e a localização das mordidas abertas. Como é que nós faríamos então uma definição de uma mordida aberta? É uma maloclusão que vai corresponder à ausência de contato entre os dentes superiores e inferiores. Então está aqui. Então não existe aqui um contato entre os dentes anteriores superiores e inferiores. Então esta ausência de contato, ela pode existir tanto nos dentes anteriores, como também aqui nos dentes posteriores. E pode ser apenas de um lado, que seria uma mordida aberta unilateral, ou dos dois lados, que seria então uma mordida aberta bilateral, podendo então se verificar em crianças, adolescentes ou no adulto. A mordida aberta dento-alveolar ou mordida aberta dentária anterior está relacionada com hábitos parafuncionais. Então é aquela criança que tem a mania de chupar o dedo, é aquela criança que chupa chupeta, ela também tem certos hábitos de roer unha, que é a onicofagia. Então são os hábitos parafuncionais. Então apenas com o uso aqui de um aparelho ortodôntico, nós já vamos fazer a correção, no caso aqui desse tipo de mordida aberta. No caso aqui, que é a dentária. Veja que são dentes descidos
e permanentes. Então, a dentição mista. Já a mordida aberta esquelética, que é essa mordida aqui, onde nós temos a dentição permanente, então ocorre uma desarmonia de ordem esquelética. Neste caso, como nós estamos vendo aqui, é uma mordida aberta, bem grande, e que vai haver a necessidade de fazer uma cirurgia ortognática. Não adianta colocar um aparelho aí para fechar isso aí. Eu digo para meus alunos, no meu curso de taipodonte, para eles terem cuidado. Às vezes chega um paciente lá, já adulto ou jovem, mas com uma dentição permanente, uma mordida aberta desse tamanho, e no início, para não perder cliente, o que acontece? O aluno pega o paciente, manda fazer a documentação e já quer colocar o aparelho para ver se vai fechar. O paciente, ele pergunta: o senhor vai conseguir fechar? Ele fala: não, vamos dar um jeito, sim, tal. Só que acaba não fechando. E isso depois gera um processo. Então eu já digo para eles: gente, paciente adulto ou pacientes jovens que tem uma mordida aberta, esquelética, grande, não façam o tratamento, a não ser que esse paciente tenha procurado um cirurgião bucomaxilo e esse cirurgião se prontificar em fazer a cirurgia, desde que o paciente também pague essa cirurgia. Aí o cirurgião faz uma carta e encaminha para a gente, para o ortodontista. Aí sim, você vai colocar o aparelho. Mesmo assim, gente, a gente faz um termo de compromisso, dizendo que a gente está colocando o aparelho, não é para fazer a correção, somente com o aparelho. Então, esse paciente vai ser encaminhado para o cirurgião ele vai fazer em conjunto com o ortodontista o tratamento para depois fazer a cirurgia. Aí quando o ortodontista colocar um arco retangular com ganchos nesse paciente, ele já é encaminhado para a cirurgia. Tudo isso, gente, demora. Às vezes, se o cirurgião não morar na mesma cidade que o ortodontista, esse paciente ele vai ter que fazer várias viagens, porque tem que tirar moldagem, o profissional, o orto, tira a moldagem, obtém o modelo, esse modelo vai para o cirurgião, depois volta, aí o cirurgião fala, muda um pouquinho aqui, muda um pouquinho ali. Então, gente, é complicado. Então eu digo para meus alunos, gente, se aparecer um paciente com esse tipo aqui de mordida aberta esquelética, não façam nada. Fala para ele procurar um cirurgião, vocês podem indicar inclusive um cirurgião. A hora que tiver tudo encaminhado, aí você começa a colocar o aparelho. Porque jamais isto aqui será corrigido apenas com um aparelho ortodôntico, tá ok? Os sintomas da mordida aberta. O que o paciente sente quando ele tem a mordida aberta? Dor de cabeça. Por quê? Ele vai forçar mais as articulações, vai forçar mais a musculatura que eleva a mandíbula e que abaixa a mandíbula. Então os músculos da mastigação, os músculos supra e inferióideos. Como a articulação temporomandibular está próxima aqui do osso do ouvido, do osso temporal, então ela se articula com o osso temporal na fossa mandibular, e essa articulação está próxima da porção timpânica do osso temporal, que é uma lâmina que separa o ouvido médio da porção externa. O côndilo da mandíbula está em íntimo contato com essa região. E se houver uma desarmonia neste côndilo, devido à mordida aberta, ele vai forçar essa região.
do ouvido. Então, logicamente, o paciente vai ter zumbido nos ouvidos. E é muito desagradável isso. Dificuldades em mastigar. Claro, veja bem, um paciente tem uma mordida aberta assim, desse tipo, logicamente ele vai ter dificuldade de mastigar. Primeiro que ele não vai cortar o alimento, não vai conseguir cortar o alimento aqui na região anterior. E depois o alimento já vai ser colocado na boca, a ingestão do alimento, já em grandes partes, para ele poder mastigar tudo aquilo ali. Então ele vai ter dificuldade em mastigar. Com isso tudo vai ter interferência, logicamente, na deglutição. E ele vai ter uma deglutição atípica. Então, quando ele for deglutir aquele bolo alimentar, a língua vem para frente e vai dificultar, então, essa deglutição. Problemas na articulação temporomandibular, na ATM. Claro, como eu disse, o côndilo da mandíbula está em íntimo contato com a fossa mandibular, porque ela se articula ali, e próximo à porção timpânica do osso temporal, próximo ali do meato acústico externo, não é? Então, logicamente, ele vai ter problema na articulação temporomandibular, promovendo então os chamados estalidos. Estalidos. Esses estalidos é o início de um problema de ATM. Depois vai ter os ressaltos do côndilo. Isso aqui vai, com o tempo, fazer uma pressão ali no disco articular e vai haver até a perfuração do disco articular, se não for feito um tratamento com urgência. Interferência fonética. Bom, vocês, quando fizeram odontologia, tiveram lá na matéria de anatomia e escultura dental as generalidades sobre dentes. E vocês viram que no estudo individual dos dentes anteriores, dos incisivos, esses dentes são importantes não só pela estética, mas também pela fonética. Então nós vamos falar certas palavras. Então essa articulação dessas palavras depende aqui dos dentes anteriores. E a língua aqui não vai bater na face lingual desses dentes. Para soletrar, por exemplo, a consoante D, T, o paciente vai ter problema na fonética quando ele tiver essa mordida aqui aberta. A respiração bucal, logicamente, é um dos fatores que vão piorar mais essa situação. Porque o paciente que respira pela boca vai haver uma má formação no esqueleto, no víscero crânio. Então nós temos aí os sintomas da mordida aberta. Causas. O que causa uma mordida aberta? Primeiro, a sucção dos dedos. Veja esse paciente aqui. Ele succionando o polegar, ele vai jogar a maxila para frente, porque ele força com o dedo a maxila para frente, provocando então não só o movimento da maxila para frente, como a extrusão, como a vestibuloversão dos dentes anteriores. E essa parte aqui da base do polegar vai levar a mandíbula para trás. Vai ocorrer então a distalização da mandíbula. Então o ato de chupar o dedo prejudica muito, mas muito mesmo. Além de provocar a mordida aberta, vai provocar uma vestibuloversão dos dentes anteriores, uma linguoversão aqui dos dentes inferiores, porque a parte superior aqui do polegar vai jogar esses dentes para a lingual, o superior para vestibular, vai jogar a maxila para vestibular
e vai jogar a mandíbula para distal. O uso prolongado da chupeta. A chupeta, gente, não que a criança não deva chupar a chupeta. A chupeta, ela tem um tempo de uso. Então, em média, até os 4 anos, pode-se usar a chupeta. Agora, o uso da chupeta está relacionado muito com o emocional da criança. Aquela criança que não amamentou durante o período que ela deveria amamentar, por vários motivos. Nós não vamos entrar aqui no mérito da questão. Então, isto provoca um problema emocional. E a criança, então, começa a chorar. A mãe, o pai, já coloca a chupetinha na boca da criança. Então, tudo é motivo para a criança ficar chupando a chupetinha aí. Resultado: essa criança vai se acostumando, vai ficar uma criança mimada, e às vezes ela usa chupeta até os 8 anos de idade. Eu já tive pacientes que com 10 anos de idade estavam usando chupeta. E a chupeta, gente, ela impede, ela fica aqui entre os dentes superiores e inferiores e impede aqui que esses dentes se extruam, que ocorra aqui a oclusão na parte anterior. Vejam que os dentes anteriores estão com aqueles dentículos, que são os mamelões, também chamados de flor de lírio, porque não houve o desgaste natural. A interposição da língua. Isso aqui também é um problema sério. É muito comum os pais da criança chegar e falar assim para o profissional: doutor, meu filho tem mordida aberta. Falaram que era por causa do uso da chupeta. Ele usou muita chupeta por muito tempo. Ele colocava o dedo na boca, mas já faz anos que ele parou com isso daí. Mas a mordida, aí doutor, a mordida continua aberta. E aí, como é que faz? Bom, gente, acontece que a língua, quando ela vê esse espaço aqui, ela se acomoda nesse espaço, ela fica descansando aqui. E isso vai impedir que os dentes erupcionem. E é muito simples da gente verificar isso. É só dar um pouquinho de água para a criança, pedir para ela deglutir aquela água, que ela vai jogar a língua para frente e a língua vai encostar aqui. Ela vem para frente totalmente. Isso é uma deglução atípica. A gente pede para a criança falar certas palavras, por exemplo, fala Mississippi. Ela fala Mississippi, com as línguas entre os dentes. Fala Cecília. Ela fala Cecília. Está aí o problema. Mesmo que a criança deixe de chupar chupeta ou o dedo, a língua vai ficar entre os dentes. A onicofagia. A onicofagia, gente, é o ato de roer unhas. Então, esse ato de roer unhas ocasiona a mordida aberta também. Morder os lábios. Tem paciente que fica mordendo lápis, caneta. Isto prejudica. E a respiração bucal. Então, a respiração bucal, ela também ocasiona a mordida aberta. Por quê? Às vezes, há lá uma obstrução na rinofaringe, o ar não consegue passar pelas coanas, porque tem uma inflamação da tonsila faríngica, que é a adenoide. Então ela passa a respirar pela boca e isso vai ocasionar o quê? Uma mordida aberta. Pode ser um problema na orofaringe, naquela comunicação da boca com a faringe, que as tonsilas palatinas podem estar inflamadas. Então tudo isso, gente, quem vai ver isso aí no início, ou é o odontopediatra ou é o pediatra. Quando ele vê isso no início, tem que tratar o problema. E depois é levado para o ortodontista para fechar essa mordida aí.
Então não adianta a gente querer fechar essa mordida, colocando uma placa nesse paciente, ou mesmo colocar uma grade palatina, se esse paciente não fez uma cirurgia de adenoide ou um tratamento da adenoide. Vai ficar com um problema. Aqui nós temos outras causas da mordida aberta, a obstrução nasal. Gente, aqui na cavidade nasal pode formar o que nós chamamos de polipos. Então esses polipos é como se fosse uma carne esponjosa. Então eles podem ser polipos isolados ou pode ser vários polipos. Quando são vários polipos pequenininhos, nós chamamos isso de polipose. Se são polipos grandes, isolados, apenas polipos. Veja aqui o polipo, aqui mesma coisa. Veja aqui nessa figura, este vestíbulo nasal, essa narina, ela está normal e esta aqui está com um polipo, está vedando totalmente a entrada do ar nessa narina. Então o paciente começa a respirar pela boca. A orofaringe. Então vejam que aqui a boca, a cavidade bucal, quando a gente coloca lá o alimento nela, o paciente não consegue engolir, porque ele está com as tonsilas palatinas inflamadas. Olha aqui, cheia de pus. Então tem que fazer um tratamento, tem que fazer aí um tratamento com um antibiótico e às vezes até uma cirurgia. Então isso vai trazer problemas futuros na articulação. A rinofaríngeo. Então veja bem, a obstrução orofaríngeo e rinofaríngeo. Veja aqui, nós temos aqui na rinofaríngeo, que é a comunicação da cavidade nasal com a faringe. Vejam que nós temos aqui a tonsila faríngica. Se essa tonsila se inflama, como nós estamos vendo aqui, olha, essa massa volumosa que se chama adenoide, então a tonsila faríngica passa a se denominar adenoide, ela vai tapar aqui a coana, que é o espaço, né, que é o limite posterior da cavidade nasal. Então o ar não consegue passar por aqui. A pessoa respira pelo nariz, o ar chega aqui e não consegue passar. Então a pessoa começa a respirar pela boca, o que é errado, porque o ar não vai purificado, não vai aquecido, não vai umedecido. Então vai um ar impuro para os pulmões. Esse paciente, além de ter um problema sério de má formação no esqueleto da face, ele vai ter problemas também nos brônquios, bronquites, ou pode ter uma pneumonia. Então, além do problema da formação dos ossos do viscerocrânio, ele vai ter problemas também nas vias aéreas respiratórias. Nós temos aqui uma obstrução nasal devido a um desvio do septo. Então veja aqui um septo nasal onde ele está totalmente curvo e aqui feita a cirurgia. Veja que aqui há uma dificuldade na passagem do ar. Nós, ortodontistas, quando pedimos uma documentação para o nosso paciente, nós mandamos fazer duas radiografias, a panorâmica e a teleradiografia. A panorâmica, a gente observa aqui esse septo ósseo nasal, se ele está desviado ou não. A teleradiografia, que é a lateral, a gente vai ter uma visão aqui da adenoide, ou da região da tonsila faríngica. Se o paciente tem um vedamento aqui, a gente já observa na própria radiografia. O profissional, ele tem que saber interpretar uma radiografia. Ele tem que conhecer a anatomia do crânio. Ele tem que saber aqui que esse septo ósseo nasal é constituído aqui pela lâmina perpendicular do etimoide e pelo vômer.
e que isso aqui pode ter uma curvatura, um desvio do septo. Então o nariz, aqui está o nariz, olha aqui o nariz. Então o nariz, ele é formado pelos ossos nasais, pelas cartilagens laterais, pelas cartilagens alares e por uma cartilagem que fica aqui no meio do septo, que é a cartilagem do septo ou quadrangular do nariz. Uma postura anormal da língua. Então a língua, ela se interpõe entre ali as arcadas. Uma postura normal da mandíbula ou da cabeça, da pessoa que põe a cabeça para frente, muito para frente. Então isso provoca um problema de mordida aberta. Um padrão de crescimento. Vejo que um indivíduo que apresenta lá uma face longa, o leptoprosópico, por exemplo, ele tendo uma face longa, ele vai ter geralmente uma mordida aberta. Já o braquiocefálico, que é aquele indivíduo atarracado, que tem a cabeça mais achatada, ele não apresenta a mordida aberta, dificilmente. Já o leptoprosópico, sim. Agora o normolíneo já é uma mistura dos dois. Então pode ou não ter a mordida aberta. Então o tratamento da mordida aberta, como é que nós vamos tratar essa mordida aí? Então existe aqui os aparelhos que são colocados. Nós temos aqui a grade palatina, nós temos aqui o bite block e temos aqui a cirurgia bucomaxilo ortognática. A dentição decídua e mista, nós colocamos a grade palatina, porque é uma mordida aberta dentária. Então, com o aparelho removível ou fixo, a gente corrige. Então, eu coloquei aqui, fixo é o mais indicado. Então, nós temos aqui uma grade palatina fixa, nós temos aqui as bandas, temos aqui a grade que é soldada às bandas com solda de prata, depois ela é cimentada aqui, então não tem jeito do paciente tirar isso aí. Então a correção, ela ocorre com maior sucesso. Ao passo que uma placa de Hawley agregada a uma grade palatina é um aparelho removível. Já vai depender muito da colaboração do paciente, que não é fácil. O ortodontista, que tem a obrigação de corrigir isso aí, já coloca de imediato uma grade palatina. E não é difícil de confeccionar isso. A gente faz aqui, coloca as bandas. Primeiro a gente vai ver qual banda que vai entrar melhor no dente. Depois de escolhida a banda, a gente coloca e faz a moldagem, sem cimentar as bandas. Faz a moldagem, tira as bandas e coloca na moldagem de alginato. Vaza o gesso e encaminha para o protético. Então a gente faz a moldagem superior e inferior. Por quê? Porque a grade palatina, ela tem que ser longa, comprida, mas sem tocar aqui a lingual dos dentes inferiores, da gengiva. Então a grade, quando a pessoa fecha a boca, o cliente, ela tem que estar próximo, bem próximo à gengiva, mas nunca tocar. Por que tem que ser uma grade longa? Porque a língua, ela tem que bater na grade. A língua está aqui, ela bate na grade e não ultrapassa aqui. Então ela não ultrapassando aqui, ela não vai ficar entre os dentes. Então aí vai ocorrer o quê? A oclusão, porque aí os dentes vão começar a extruir para fechar essa mordida aí. Na dentição permanente, no adulto, usa-se normalmente o aparelho ortodôntico fixo com elásticos intermaxilares. A duração do tratamento varia dependendo do grau de severidade do problema. O tratamento é mais eficaz e rápido quanto mais precocemente for feito o diagnóstico.
Em alguns casos, deve-se fazer então a cirurgia ortognática. Então, um paciente que tem lá uma mordida um pouquinho aberta, mesmo que seja um paciente adulto, a gente consegue fechá-la sem problema, usando os elásticos intermaxilares. Agora, quando é uma mordida aberta severa, muito grande, então aí fazer a cirurgia ortognática. Nós temos aqui uns modelos, uma mesa clínica, mostrando então a grade palatina removível. Então aqui é uma placa de Hawley. Veja aqui que a placa de Hawley tem aqui os arcos semilunares, grampo de Adams. Aqui não tem o grampo auxiliar, então tem só o arco vestibular de Hawley, que está aqui à frente dos dentes anteriores. E na resina está aqui a grade palatina. Uma vista anterior e aqui uma vista lateral. Aqui nós temos duas grades palatinas. Veja aqui a grade palatina já colocada. Aqui é uma vista anterior e aqui uma vista posterior. E aqui a grade já colocada no paciente. Nós temos aqui uma vista superior e aqui o caso já encerrado desse paciente. Então, por que houve a correção? Porque foi colocado então uma grade palatina fixa. Tem que ser fixa. Então, gente, com isso nós encerramos então a nossa explanação sobre mordida aberta, etiologia e tratamento.